The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia, pessoal. Eu sou José Pereiras e hoje vamos a ver esse webinar de SimuliaWorks, porque é a ferramenta perfeita para SolidWorks, para o usuário de SolidWorks. Então, principalmente hoje vamos ver o fluxo de trabalho integrado com SolidWorks. Aí você tem meu e-mail, meu LinkedIn, onde você depois pode escrever e tudo isso. Vamos lá, então. Primeiro, é importante que você conheça aí o painel do GoToWebinar. O ponto mais importante é o ponto 3, para fazer perguntas. Então, aí você tem questions. Se você está ouvindo bem, está confortável, pode escrever sim. E se não está ouvindo, não vai escrever nada. Pode escrever aí no painel. Isso. Obrigado, obrigado. Então, vamos começar lá assistindo um videozinho aí. Vamos. Então, vamos começar com essa questão para falar um pouco da história da engenharia, sim, principalmente no mundo de software. Durante 400 anos, não sei se você conhece o que é a régua de cálculo. Perdão se não pronuncio muito bem, mas é difícil essa palavra. Então, durante 400 anos, a gente trabalhou de uma forma analógica, né? Até 1972. Essa régua, o que você vê aí é um estudo, um escritório de engenharia. Então, há não muito tempo, a gente calculava com isso que está aí. Não tinha nenhum instrumento eletrônico e todos os cálculos eram feitos com esse instrumento, né? Era de madeira ou de plástico. Depois, 1º de fevereiro de 1972, apareceu o DHP, o calculador eletrônico. Esse calculador eletrônico sumava e restava, não tinha outras funções, mas com certeza foi um avanço muito, muito importante para a engenharia. Nos anos 70, acontece Apple com o primeiro computador pessoal. E o que você vê aí em verde era código Fortran. Então, engenheiros já começavam a fazer cálculos num código, né? Anos 80, aparece a IBM com computador também pessoal, e aí vem uma estrutura de barras, né? Barras lineares, onde a gente poderia calcular estruturas metálicas, por exemplo, mas sempre lineares. Anos 90, já aconteceu computador
baseado no Windows, com software 3D, e Workstation, né? Onde a gente já podia fazer cálculos mais poderosos. E a pergunta agora é, o que a gente tem a mais? Depois disso, ao final, Workstation software instalado on-premise? Então, para isso, eu quero falar hoje de SimuliaWorks. SimuliaWorks tem 3 pontos principais. O primeiro é a acessibilidade e a integração. Vamos falar dessa integração com SolidWorks, quão acessível é SimuliaWorks. Segundo, o poder de cálculo, né? Diferentes tipos de problemática que temos na engenharia e a parte de escalar esse software para afrontar diferentes desafios na engenharia. E, finalmente, a conexão. Eu vou falar também de computação na nuvem, que é muito importante hoje. Então, isso que são pontos dessa história que falei aí um minutinho atrás, da engenharia. Esses são 3 pilares que são fundamentais na hora de falar hoje da engenharia. Comecemos então com acessibilidade. E para isso eu quero falar do fluxo de trabalho com SolidWorks, né? Porque muitos de vocês hoje estão usando SolidWorks. E como é esse fluxo de trabalho? Primeiro, ponto 1, a gente vai salvar o modelo de SolidWorks na plataforma, na 3D Experience. Agora, nessa série que a gente esteve falando essa semana e a semana passada, a gente já falou dessa plataforma, de como é desenho, e hoje vamos falar da parte de simulação. Então, ponto 1, vamos transformar esse modelo de SolidWorks para a 3D Experience. O ponto 2, esse modelo vai ser aperturado especificamente num cenário de simulação. Neste caso é Mechanical Scenario. É uma aplicação que vamos a usar para calcular tudo o que acontece com esse modelo. Ponto 3, já a gente vai estar dentro da plataforma. Então, aí estamos na 3D Experience usando o poder de cálculo. Ponto 4, esse cenário, vamos a fazer as configurações materiais e vamos começar a calcular. Para quê? Para que o ponto 5, a gente vai ter já resultados. Esses resultados a gente vai pós-processar e possivelmente, não é necessário, mas possivelmente o fluxo de trabalho aconteça que a gente tem que fazer alguma modificação, e esse é o ponto 6. O ponto 6 é que a gente faz uma modificação em SolidWorks e finalmente vai voltar na plataforma como está totalmente integrada e vai fazer o cálculo novamente, mas não tem que fazer todo o processo de 1 a 5, senão somente vai fazer uma update do modelo. Então, vamos lá, vamos ver como trabalha isso. E para isso, o exemplo que eu trouxe é um exemplo simples, né? de um componente, onde vamos ver como esse componente é trabalhado em SolidWorks. Aí estamos em SolidWorks, vamos a trocar esse componente, vamos a salvar, ponto 1, se lembra? Salvar esse componente na plataforma, está totalmente integrado no painel de tarefas. Uma vez já salvado, a gente vai aperturar aplicativo Mechanical Scenario, SimuliaWorks, para ser simples. E aí, na verdade, o processo é muito similar se vocês já trabalharam com simulação em SolidWorks. O processo muito simples, né? Também. Aí vamos a fazer um estudo estático. Aí as fixações, né? Muito parecido com o que fazemos em SolidWorks. O carregamento, eu quero fazer no X, Z não, aí no X.
mais negativo, para outro sentido. Tá, pronto. Uma vez, aí eu estou salvando. Lembre que a gente está salvando na nuvem, depois vou falar disso também. Olha aqui que legal. Aí temos o material também está na nuvem. Essa acessibilidade que a gente tem, estou aperturando a livraria de material da nuvem. Se você vê, aí estou fazendo a solução no meu computador, mas também poderia fazer a simulação na nuvem, no solver na nuvem. Eu vou falar depois das diferenças. Finalmente, agora, necessito fazer uma modificação em SolidWorks para optimizar o produto. Isso é muito simples, estou usando configurações. Olha aqui estou trabalhando também com a parte de gestão dessa peça. Estou criando uma nova revisão desse componente. Ele está atualizando na plataforma e aí tenho novamente o componente na plataforma. Somente tenho que fazer novamente o cálculo, ou as configurações já se manteram aí. E vou verificar tensões, deslocamentos, o que a gente necessita desse cálculo. Então, isso é um processo, como falei, o fluxo de trabalho totalmente integrado de SolidWorks para SimuliaWorks. Vamos falar agora do segundo ponto, o fator de poder, de escalabilidade. Pensando nisso, eu trouxe aqui um conceito simples, né? À esquerda você tem uma física simples, um caso simples, e para a direita, caso complexo. Então, se você está trabalhando como industrial, está fazendo trabalho, aí você está muito acostumado a trabalhar com SolidWorks Simulation. Mas se os requerimentos que a gente tem, os desafios que a gente tem já são a mais, aí já vem nossa continuação do fluxo de trabalho que é Simulia. E para isso, temos dois aplicativos que são Structural Performance Engineer e Structural Mechanics Engineer. São, novamente, para ser simples, hoje vamos falar de SimuliaWorks para esses dois aplicativos. Está dentro do pacote de SimuliaWorks. Isso está totalmente baseado na nuvem e vai ter todos os benefícios de aplicativos de material que vamos ver daqui para frente. Então, falando do poder de cálculo, aí temos 4 exemplos, né? Em cima à esquerda temos o caso de uma bomba, um componente metálico, onde tem uma pré-carga sobre os parafusos. Então, esse é um estado de pretensão que tem esse componente. Pode ser realizado com esse conceito inicial. Em cima à direita, temos um caso de borracha, grandes deformações, que é um caso também, não somente grandes deslocamentos, sino que também temos um caso complexo de contactos. Embaixo à esquerda, temos um caso que poderia ser facilmente pensado para a indústria automotiva, né? Um caso onde temos três pontos de flexão e podemos ter todo o que é efeitos tensionais também, efeitos mecânicos. E o último caso, embaixo à direita, temos que hidroformado, né? E isso é uma mistura entre pressões de fluxo de fluido com a formação de tubulação. E principalmente isso para a indústria plástica, onde novamente temos não somente grandes deslocamentos, sino que temos deformações permanentes. Últimos casos que eu trouxe aqui, depois nos próximos webinars vamos desenvolver alguns desses casos. Aí temos casos de queda, casos de dinâmica, em cima à direita, casos de impacto.
Olha que interessante, embaixo à esquerda uma lata, e isso é um caso de deslocamento de contato a alta velocidade, que também se pode ver embaixo à direita. Então, novamente, quando a física do problema é complexa, aí é onde necessitamos uma ferramenta com esse poder de cálculo. Então, pensando agora nossa função, eu como desenhador, eu com certeza vou ter caso onde vou ter, por exemplo, tensões, deslocamentos, diferentes casos, mas falando de o desenhador, que ele está justamente trabalhando sobre o desenho do componente 3D. Se falamos agora de engenheiro, da parte de cálculo meio, a gente já poderia falar de caso de precarga, o caso de borracha, plástico, onde acontece deformações grandes, contactos. E falando já possivelmente de desenvolvimento, pesquisa, inovação, já temos casos de alta velocidade, de impacto. Novamente, indústria automotiva, indústria onde acontece velocidade de carregamento muito, muito rápidas. E o último caso, o último ponto principal que temos em SimuliaWorks é a conectividade. Embaixo, conectividade está composta de dois fatores, né? A parte de colaboração, poder, tudo o que vimos anteriormente, poder compartilhar, mas também, não menos importante, é a parte de computação na nuvem. Então, vamos ver essa computação na nuvem, como é feita e como posso compartilhar na nuvem meu projeto. Então, para isso, a gente vai falar desses três conceitos baseados na nuvem. O primeiro, à esquerda, a gente tem que a verdade acontece num solo lugar. O que quero dizer com isso? Que todo pessoal, todo funcionário da companhia vai estar com trabalhando sobre o mesmo modelo, obtendo informação do mesmo modelo. Então, para isso, vamos evitar, a ideia é evitar múltiplas verdades, que acontece uma mentira, né? O ponto central é a colaboração, poder esse resultado, e aí falo para você, para simuladores, para pessoas que fazem cálculo. Muitas vezes, nós, os simuladores, somos pessoas que fazemos o cálculo, mas é difícil para nós compartilhar. Vamos ver como fazemos isso. E, finalmente, a computação na nuvem. Hoje, se lembram quando eu falei da história da engenharia, que falei, a gente pensa, ok, eu tenho meu workstation, tenho meu software, e que mais? Que mais é a computação na nuvem. Hoje, na nuvem, o servidor vai ter benefícios, sim? Esses benefícios, isso eu peguei de um relatório aí embaixo à direita, tem de T-Clarity. Esse gráfico que estou mostrando aqui foi uma pesquisa de usuários que trabalham com software na nuvem. Então, esses são os 4 principais benefícios que tem um usuário que está trabalhando na nuvem. Primeiro, e o primeiro benefício com 70% de sim, né? Ter resultados mais rápidos. Segundo ponto, também de importância, é que a capacidade de solução que vai acontecer é que ele não vai carregar as máquinas, a workstation que eu tenho como simulador. Estou fazendo tudo na nuvem, né? Depois, o terceiro é que não é necessidade de investir em workstation locais poderosas. Por quê? Porque eu tenho o solver em outro ponto. E, finalmente, que não vou preocupar por pessoal de sistemas de manutenção.
Então, novamente, a gente poderia trabalhar com cliente liviano, com computador não tão poderoso. Por quê? Porque toda a solução é feita na nuvem. Então, vamos a ilustrar isso que estou falando aí com um exemplo. Aqui eu trouxe, vou fazer, olha aqui, aí estou no Google Chrome. Agora vou usar diretamente Google Chrome. Eu vou fazer login na plataforma. O que vou querer tem essa acessibilidade aos resultados, né? Então, para isso, o que eu tenho na esquerda são resultados. E agora eu posso ser um colaborador do calculista, né? Do engenheiro. Eu posso ser um manager, por exemplo. Então, somente sou um revisor. Eu estou olhando o que aconteceu. Olha aqui não estou usando nenhum software de simulação. Eu estou usando o visualizador dos resultados, que é o SimuliaWorks Result Review, onde eu não somente posso verificar as tensões, deslocamentos, também posso usar ferramentas, por exemplo, para medir de uma forma precisa. Posso cortar, ver o que acontece dentro da componente. E isso que estava falando, a gente, como simulador, está compartilhando esse modelo. E também, aí, isso pode ser o feedback, né? O feedback que tem o colaborador com o time de simulação. Aí, por exemplo, estou vendo que tenho um problema nesse fillet com uma tensão elevada, então vou enviar essa informação novamente como um feedback para o time de simulação. Então, isso é o que é a revisão de resultados. Novamente, estou fazendo em uma só verdade. Mas o que acontece agora com o projeto de simulação? Que muitas vezes a gente fala, oh, eu tenho que fazer estático, dinâmico, fadiga. Por que não fazer um projeto disso? Então, totalmente integrado, tenho a capacidade de fazer esse projeto. Então, o que tenho aí são, por exemplo, tarefas. Essas tarefas, eu vou ter, por exemplo, o que tenho que fazer ainda é estudo de topologia. Nesse estudo de topologia, eu posso fazer aqui, eu tenho assignada para mim, para José. Mas não, eu vou assignar agora para Marcelo. Então, vou trocar essa tarefa para Marcelo. E pronto. E já ficou assignado essa tarefa para uma nova pessoa no time. E aí tenho, por exemplo, em progresso, tenho ensaios de laboratório, onde aqui eu posso fazer, por exemplo, dar prioridade. Então, vou dar uma prioridade alta a esses ensaios de laboratório, né? Que estão sendo feitos agora mesmo. Falando agora das tarefas, aí tenho de desenho, estático, linear, frequência, fadiga, dinâmico, não linear, topologia e ensaio de laboratório. Isso à esquerda. E à direita, eu tenho o que está acontecendo. Eu tenho um diagrama de Gantt, onde tenho o tempo de cada tarefa. E esses são os membros do time, pessoal do time, Vitinho, Tiago, Marcelo e eu. Se agora falamos de conexão, vamos falar de um telefone, por exemplo, de um fone. Também posso fazer a mesma coisa. Não tenho que estar no computador. Então, isso que falava que a informação está centralizada. E posso aceder aos resultados também, ou posso aceder também à parte de projeto. Então, se eu estou viajando, se não estou na companhia, não tenho problema. E assim de simples. Não necessito mais, como é uma plataforma que está baseada na nuvem, posso aceder de qualquer dispositivo móvel. Legal. Então, as conclusões para fechar nosso webinar de hoje é que, primeiro, SimuliaWorks tem uma integração total com SolidWorks. Isso vai derivar em uma redução do tempo de modelado, né? Por que falo de modelado? Porque estou fazendo modelagem
em CAD 3D e simulando em SimuliaWorks. Segundo, ferramentas poderosas. A gente, nos próximos webinars, vamos falar mais profundamente de cada ferramenta. Então, e a mais de cloud computing, de computação na nuvem, vamos a ter resultados mais rápidos. E, finalmente, SimuliaWorks é conectado todo momento, de qualquer lugar, local, e de qualquer dispositivo. Isso que a gente viu como 3 pilares fundamentais: acessibilidade, poder e conexão. Então, para fechar, por favor, lembrem de, aqui você pode testar produto na nuvem. Se você vai para esse link, eu depois vou subir essa apresentação também para LinkedIn, para meu LinkedIn, e você vai ter disponibilizado. Mas se você aí entra a esse endereço na internet, você vai acessar a diferentes produtos da 3D Experience Platform. E aqui, finalmente, você tem meu e-mail, novamente meu LinkedIn. E lembrem, a gente, com esse webinar, estamos fechando as séries da 3D Experience, que começou com o Marcelo falando da plataforma, depois falou Thiago da parte de desenho com 3D Sculpture, X-Shape, depois falou ontem Victor Florindo da parte de NoviaWorks, e hoje eu estou falando da parte de SimuliaWorks. Em maio, a gente vai ter mais webinars, continuando essa série, aprofundando cada vez mais as capacidades. Então, agora eu quero abrir a parte de perguntas, e para isso a gente tem o painel. Aí você pode, acho que... José? Sim, senhor. Marcelo Hengler, tudo bem? Seu Marcelo. Bela apresentação. Obrigado, José. Obrigado. Eu já respondi algumas, as mais fáceis, obviamente, as mais difíceis eu deixei para você. Muito obrigado. E eu creio que nós temos 3 perguntas aí que não foram respondidas, que eu acho que podem ser bastante úteis e pode ser a pergunta de muitas pessoas. A do Alexandre, do Eduardo e do Cristóvão. Tá, Alexandre fala, José, pela falta de conhecimento de Simulia, mas é possível fazer simulações multifísicas, exemplo, mecânica e térmica? Totalmente, totalmente. A ideia principal, um dos conceitos principais que a gente tem, vamos falar assim, agora estou falando, SimuliaWorks e pacote de Simulia, falando de forma geral, eu acho que a melhor definição de Simulia é multifísica. É multifísica. Depois de multifísica, a gente pode falar de pacotes que vão trabalhar sobre a parte estrutural, a parte térmica ou a parte de uma escala de micrões. Mas com certeza, Alexandre, é multifísica. Aí temos Cristóvão. Deixa eu ver. Como posso trabalhar a questão das malhas? É possível realizar refinamento dela no Simulia, ou ele já refina automaticamente? Boa pergunta. Sempre a malha é uma pergunta. As duas, Cristóvão. As duas. Você tem, e falando da malha, você vai usar o malhador automático se o caso é já conhecido por você, ou é um caso, falando assim, simples. Se agora você tem um caso de, por exemplo, falando de fractomecânica, onde as tensões são muito altas e você tem tensões em cima da tensão de escoamento, aí você tem que usar controlador de malha. E não somente falando da malha de tamanho de malha, a gente também tem muitos tipos de elementos finitos para... Então, você pode misturar tamanho de malha com tipo de elemento. E depois... Talvez a pergunta do Eduardo, se a assinatura da 3D Experience ela é mensal, ela é anual,
Eu acho que seria interessante, que eu acho que muitas pessoas devem ter essa mesma dúvida. Você tem a parte de, você pode ter a parte de Simulio, como todo aplicativo, você pode assinar ele temporalmente, né? Você tem, geralmente falando, pode acessar a diferente aplicativo de uma forma anual, sim? Fazer alugar anualmente, ou também de tempos mais curtos, né? A ideia principal é que o projeto que você tem seja a solução da plataforma 3D Experience, é que seja acomodada com o projeto de você, sim? Então, esse é o ponto principal. Não sei, Marcelo, se você Talvez, quer adicionar. talvez o ponto principal aqui para adicionar é que o período mínimo de aluguel ele sempre é trimestral ou anual. Então, o período mínimo aí seriam de 3 meses, renováveis, obviamente, por mais 3 meses. Eu acho que isso é muito útil quando tem um projeto específico que demanda uma capacidade específica de simulação, por exemplo, falando do SimuliaWorks. Então, ele pode ser bastante útil, porque eu não preciso da solução durante anos, eu preciso para um projeto específico por 3 meses. Então, eu posso alugar por 3 meses. Isso. A ver, temos aí a Adler, que ele fala, sou Adler da Brasil. Minha pergunta é se é possível desenhar um conjunto de engrenagens e simular os pontos de estresse ou fadiga. Adler, esse é um clássico também. A parte de engrenagem é um clássico. Com certeza você pode modelar. Acho que a gente no próximo webinar vamos adicionar isso. E você também pode fazer, inclusive, ir além disso. Você pode modelar fadiga, mas pode, por exemplo, modelar fratura. Muitas vezes não é necessário, mas se você quiser, pode modelar inclusive como uma fratura, como se fala, Marcelo? A fratura é quando... Bom, fratura em português é muito diferente, é fratura. Isso, perfeito. Ou ruptura também, né, José? É? Ou ruptura Ou também. ruptura. Tá, ruptura. Tá bom. Danilson Marque, ele pergunta, na plataforma... E essa pergunta é muito boa, José. Essa pergunta é muito boa, porque ontem o Thiago mostrou a questão de já fazer o projeto simulando com as ferramentas existentes dentro do XDesign. Então, e essa pergunta é muito boa. Tá, então ele fala, podemos dizer que já começamos com simulação antes de definir a peça, pois no XDesign já é feita uma análise topológica prévia, definido o mínimo material para aquele conceito inicial, é verdadeiro. Você está respondendo, acho, Denis, eu acho, muito obrigado. Com certeza, ferramentas de diseño já está adiantando, como mostrou Thiago, a parte de topológica e ter um conceito inicial da peça. Novamente, eu falo assim, hoje o desenho não significa desenho que vou modelar 3D. Não, hoje o desenho é 3D mais simulação. Tem que ser assim, né? E com certeza, depois pode ir para SimuliaWorks, por exemplo, aprofundar esse desenho, verificar a fadiga, a fratura e tudo isso. Eduardo, é possível somente ter ferramentas do 3D ou é necessário ter o SolidWorks instalado? Não, Eduardo, não é necessário ter SolidWorks instalado para trabalhar com SimuliaWorks. Você pode, na verdade, hoje eu mostrei qual é o fluxo de trabalho de SolidWorks para SimuliaWorks. Mas se você é um usuário que trabalha com qualquer outra ferramenta, ou não trabalha com nenhuma ferramenta hoje de 3D, mas tem você quer fazer, não sei, é um consultor, tem um escritório de engenharia, de consultoria, você tranquilamente pode trabalhar com a plataforma e a plataforma vai importar
diseños de SolidWorks ou de qualquer outro 3D. Não tem problema. Né? Adelar novamente, obrigado. Eduardo, em quanto à segurança dos dados, existe alguma segurança referente aos projetos? Totalmente, Eduardo. A segurança é que, na verdade, a segurança é total. Porque do momento que você está na nuvem, aí possivelmente isso seria bom adicionar a gente esse conceito nas novas séries de webinar. Mas, falando simples, o que você viu hoje quando eu converti o modelo e essa informação que eu tinha na nuvem, na verdade não é uma informação que outra pessoa poderia acessar, se não fosse eu, o pessoal do time. É praticamente impossível. Eu vou falar assim de simples hoje. Vou deixar a segunda parte da resposta para a próxima série de webinar que você vai assistir, né? Mas a segurança dos dados é total. Muito mais seguro do que a gente tem hoje no mundo clássico de on-premise. Tiago, Marcelo, ficou alguma pergunta aí? Não, nenhuma. Todas foram respondidas. Você, muito obrigado. Isso. Talvez eu acho que a gente pode apenas ressaltar que essa é só a primeira, bom, já que estamos aí em um momento de distanciamento social, onde muitas pessoas estão aí assistindo muitas plataformas de streaming como Netflix e outros. Essa talvez a gente está finalizando hoje a primeira temporada de webinars sobre a plataforma e a gente tem a previsão agora, o plano bastante concreto de ter as próximas temporadas agora no mês de maio. Então todo mundo que está aqui participando vai receber o convite, vai receber o link para se registrar, onde a gente vai entrar mais em detalhes em relação a cada um desses itens. Por exemplo, vai entrar mais em detalhes em relação àquilo que o Thiago Amorim comentou brevemente sobre as ferramentas de projeto. Vai ter uma outra temporada no mês de maio também, falando sobre as ferramentas de gestão que o Vitor Florindo falou. Então a gente vai entrar em detalhe e aí, por exemplo, responder muito mais em detalhes a pergunta do Eduardo sobre segurança de dados e entrar mais em detalhes sobre capacidades. E também no mês de maio a gente vai ter uma temporada de webinars especificamente sobre SimulaWorks. A gente vai ter mais tempo para entrar no detalhe, mostrar capacidades, mostrar recursos e como que funcionam esses diferentes fluxos de trabalho aí. Se o cara tem SolidWorks, se não tem SolidWorks, se fez o projeto lá no XDesign, se fez o projeto em uma outra, enfim. Ou seja, como que a gente trabalha com esses cenários aí. Então, obrigado, José. A minha sugestão é fiquem antenados. Esse webinar foi gravado sim. Vocês vão receber o link para visualizar, para compartilhar. Fiquem antenados. Vocês vão receber no e-mail de vocês links para essas próximas temporadas, porque a gente quer compartilhar muito conteúdo, muito conhecimento sobre 3D Experience Works, porque a gente entende que existem muitos benefícios e que vocês que usam SolidWorks, especialmente, ou mesmo que não usam SolidWorks, podem se beneficiar muito, especialmente nesse ambiente que nós estamos hoje, onde está todo mundo trabalhando remoto, está todo mundo procurando ferramentas para trabalhar de uma forma online. Tá bom, pessoal? José, muito obrigado, pela apresentação. E, pessoal, bom dia para vocês, obrigado pela participação e fiquem antenados. José, se você puder voltar ao slide onde tem o link para o pessoal testar, eu agradeço, porque esse é onde eu recomendo que todo mundo tenha acesso para poder botar a mão na plataforma e conseguir fazer os primeiros testes com os seus modelos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, obrigado pela participação. Obrigado, José. Tchau.